A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 10, com a edição da Diana Rosa e Diana. O Bloco de Esquerda considera que Paulo Rangel não tem condições para continuar como Ministro dos Negócios Estrangeiros. O coordenador do partido acusou o Ministro de ter ocultado informação ao país sobre a utilização das lajes, uma situação grave, ressalva José Manuel Pureza. Hoje o dia fica marcado pelo conhecimento que foi dado ao país pela imprensa de referência de que, relativamente à utilização da base das lajes por aviões norte-americanos, o Governo ocultou dados, ocultou informação ao país. Isso é gravíssimo. O Ministro Paulo Rangel indicou que havia condições que passavam por os aviões que utilizassem a base das lajes não serem utilizados para missões ofensivas, e hoje o país fica a saber que pelo menos 7 utilizações não tiveram a autorização explícita e não tácita que a lei obrigava, isto é, que o acordo da base das lajes obrigava. O Ministro ocultou isto ao país, não pode ser, é inaceitável. Hoje o Expresso noticiou que os Estados Unidos fizeram 7 voos a partir da base das lajes antes do acordo condicional do Governo e já com a guerra em curso. Para José Manuel Pureza só há um resultado possível: a demissão de Paulo Rangel. Na ânsia de, prestar serviço a Donald Trump, nesta sua aventura que rompe completamente com a Carta das Nações Unidas, com todo o direito internacional público, o Governo empresta o território nacional para que as coisas sejam feitas, e sejam feitas ilegalmente, sejam feitas à socapa, sem o conhecimento do país. A democracia não tolera isto. Este Ministro não tem, portanto, condições democráticas para continuar a exercer o seu cargo, na nossa opinião. É o entendimento do coordenador do Bloco de Esquerda em declarações em Leiria. E o Ministro da Agricultura acusa a banca de privilegiar na concessão de crédito os lesados pelas intempéries que apresentam menos risco. Mais em concreto, por excluir agricultores de maior risco no acesso ao crédito, mesmo com uma garantia de 80% por parte do Estado. O Ministro diz que os bancos estão a privilegiar apenas clientes mais seguros. José Manuel Fernandes classifica a situação como inaceitável, dando o exemplo dos suinicultores de Leiria. O Ministro sublinha que o objetivo do Estado é apoiar quem sofreu danos superiores a 10 mil euros. Diz que a prioridade imediata é recuperar o potencial produtivo, com especial urgência na rega para o arroz. Na próxima semana vai ser aberto um concurso de 20 milhões de euros para apoiar as associações de regantes. E Diana, a conta do supermercado pode ficar mais cara por causa do aumento dos combustíveis. O alerta é da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. O Governo anunciou hoje um desconto de 3,5 cêntimos aplicado ao imposto sobre os combustíveis, o ISP. Mesmo assim, o gasóleo vai subir a 19,5 cêntimos por litro na próxima semana e a gasolina quase 8 cêntimos. Ora, Gonçalo Lobo Xavier, é secretário-geral da APED, alerta que há uma clara pressão no mercado e que, no fim de contas, vai haver reflexos no preço pago pelo consumidor final. Se toda esta cadeia de valor vai sofrer um aumento decorrente do aumento do custo dos combustíveis, é perceptível que haja um risco de uma maior pressão no mercado e que vá significar um aumento do valor dos produtos finais. O secretário-geral da APED diz que o aumento de preço dos bens alimentares vai durar o tempo que durar o conflito no Médio Oriente. O setor da agricultura deve ser dos mais afetados. E os revendedores de combustíveis dizem que o Governo tinha margem para anunciar desconto maior no ISP. A vice-presidente da ANAREC, que representa os revendedores, lembra que 60% do preço dos combustíveis dizem respeito a impostos. Mafalda Trigo defende que o Estado já arrecadou receita fiscal suficiente para apoiar mais os consumidores. E poderá levar, é muito penalizante para os consumidores, sejam eles particulares ou empresariais. O que o Governo poderia fazer era abdicar de uma parte da receita fiscal. Ao fim destas semanas, desde o início do ano, acabou por já arrecadar, se calhar,
um aumento superior de mais de 10 cêntimos também. Portanto, significava que podia abdicar de alguma margem adicional nos impostos para que se sentisse realmente uma estabilidade em termos do preço do combustível. A ANAREC alerta para uma eventual ruptura em algumas bombas de gasolina. Poderá levar a uma ruptura num ou outro posto de combustível, que se deve não a falhas do produto, a nível geral, a nível do país, mas sim o estoque do posto em questão que pode ter terminado. Se por acaso um posto hoje ficar sem gasóleo, só a segunda ou terça-feira é que conseguirá repor, é isso? Exatamente. A vice-presidente da ANAREC explica que não há capacidade em termos de transporte para reabastecer os postos de combustível. Caso haja uma corrida dos consumidores, a situação deve ser normalizada no início da próxima semana. E a direção executiva do SNS ordena aos hospitais que limitem as consultas e as cirurgias e deixa um aviso: não há margem para contratações acima do previsto. Álvaro Almeida diz que é necessário conter a atividade assistencial para controlar a despesa. A diretiva chegou aos hospitais e, ao Observador, os administradores hospitalares mostram-se desagradados com esta decisão. Dizem que a eventual estagnação de consultas e de cirurgias vai aumentar as listas de espera num contexto em que a procura por cuidados é superior à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, Diana, têm sido várias as homenagens das mais altas figuras do Estado a António Lobo Antunes, escritor que morreu ontem. Entre os presentes no velório estiveram o Presidente da República, membros do Governo, políticos, personalidades do campo da cultura e também família e amigos. Um dia de despedida ao escritor que morreu ontem aos 83 anos, um momento que foi acompanhado pelo jornalista António José Soares. A urna de António Lobo Antunes chegou ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, por volta das 3 da tarde. A primeira hora foi apenas para a família do escritor. As portas abriram depois às 4, para o público em geral. Marcelo Rebelo de Sousa depositou o grande colar da Ordem de Camões junto à urna. O Presidente da República disse que gostaria que o escritor fosse para o Panteão Nacional, mas lembrou que a decisão não depende dele. Não sei o que é que a família pensa, mas a decisão não é minha, eu tenho que respeitar os parlamentares. No Panteão, tal como eu concebo, estaria. No mesmo sentido foram as palavras da Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes. É, antes de mais, uma decisão da família e da Assembleia da República. O dia de hoje é um dia para recordarmos uma das figuras mais singulares da cultura portuguesa. Luís Montenegro também foi prestar uma última homenagem a António Lobo Antunes. O primeiro-ministro sublinhou a contribuição do escritor para a língua portuguesa. Um escritor exímio, alguém que de facto elevou um patamar elevadíssimo, um patamar máximo, a qualidade e a virtualidade da língua portuguesa. Já o escritor Daniel Sampaio recordou o amigo de longa data. O António dizia que a amizade era uma forma de amor. Foi amor que nós tivemos um pelo outro. Entre os amigos presentes esteve também o antigo ministro socialista Guilherme Oliveira Martins. Um homem muito generoso e muito afetivo. No velório marcaram presença ainda o comentador Daniel Oliveira e o seu irmão José Guzmão, do Bloco de Esquerda, o cantor Vitorino e a deputada do PS Edith Estrela, entre muitos outros. A reportagem é do jornalista António José Soares. Esteve no velório de António Lobo Antunes a acompanhar as personalidades que participaram nesta despedida. As portas do Mosteiro dos Jerónimos reabrem às 10 da manhã. A missa de corpo presente está marcada para o meio-dia e o funeral segue depois para o cemitério de Benfica, em Lisboa. 9 minutos para lá das 10 da noite. Diana, que outros temas estão em destaque? O Sporting venceu o Benfica por 7-4 no pavilhão João Rocha e está nas meias finais da Liga dos Campeões de Futsal. Os Leões recuperam na segunda mão, depois de terem perdido a primeira por 4-3 no pavilhão da Luz. Vão defrontar agora na Final Four da competição o Palma, o Cartagena, ambos de Espanha, e o Etoile de França. É assim que fechamos este jornal das 10 da noite. Teve edição da Diana Rosa.